Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Não éramos exatamente namorados, pelo menos não assim de um modo oficial. Mas já faziam 6 meses que andávamos ficando direto. O Sérgio não era de Curitiba, aliás, pelo que ele falava, não era de lugar nenhum, não tinha parada. Ele mesmo dizia, onde tiver trabalho eu tô. E aconteceu que nos conhecemos justamente quando ele arranjou aquele serviço ali perto da minha casa. Era um conjunto de apartamentos e ele conseguiu a vaga para fazer a pintura dos blocos. Era trabalho para vários meses. E foi nesse período que aproveitamos para ficar juntos. Nos conhecemos numa lanchonete, ali mesmo no bairro que eu frequentava. Como eu conhecia praticamente todo mundo que ia naquele lugar, já fiquei ligada quando reparei naquele rapaz sentado assim num canto, ali do lado de fora. Ele também reparou em mim. Isso foi assim que eu cheguei. Trocamos um olhar. E ele foi me acompanhando com os olhos até lá dentro. Olha, gostei do jeito dele, desde o comecinho. O modo como ele me olhava. Sabe aquele modo assim, de malandro, cheio de segundas intenções? Aquilo mexeu muito comigo. E ficamos ali naquela paquera o tempo todo. Até que pelas tantas, fui até lá fora fumar um cigarro. E nessa hora, ele se aproximou. E aí, gata, tem um cigarro pra mim? Lhe passei o maço, o isqueiro, ele agradeceu. Depois perguntou o meu nome. E começamos a conversar. Aliás, o que a gente conversou aquela noite, eu me senti atraída, repito, por ele, desde o primeiro olhar. E para encurtar a conversa, por volta das 10 horas da noite, acabamos saindo juntos dali. Ele não tinha carro, mas estava acomodado numa kitnet ali perto. Eu não morava sozinha, tinha minha mãe, minhas 2 irmãs, e é claro que eu jamais teria coragem de levar um homem para casa, né? Até porque minha mãe chamaria a polícia. Por isso, acabamos indo lá para o lugar onde ele morava. Naturalmente, já tínhamos trocado beijos, ali mesmo naquela lanchonete. E olha, senti aquela química entre nós dois. Bastou aquele chegar um pouco mais perto para que o corpo reagisse. E quando tem química mesmo entre 2 pessoas, você percebe desde o primeiro instante. Olha, vou dizer desde saída, até para que não fique uma coisa meio... Eu nunca fui muito santa. Para dizer a verdade, nem um pouco. Né? De maneira que quando gosto de um cara, por exemplo, não tenho problema nenhum em ir para a cama com ele, assim de cara, se for o caso. E foi justamente isso que aconteceu. Quando ele perguntou se eu queria conhecer o quartinho onde ele estava acomodado, eu sabia que ele estava com intenção de... Enfim, fomos para lá e acabou rolando tudo o que se possa imaginar entre um homem e uma mulher. E olha, bastou aquela nossa primeira vez para esse homem ficar na minha cabeça. Acabamos nos envolvendo. Só que, é como eu disse no começo, não dava para dizer que estávamos namorando. Até porque nunca falamos sobre isso. Apenas ficávamos, né? Sem cobranças, sem exigências, sem compromisso. Eu saía quando queria, ia para onde queria, com quem bem entendesse, e ele nunca me cobrava nada. Do mesmo jeito que eu também não fazia cobrança nenhuma em relação a ele. E assim fomos levando durante aquele tempo que durou o trabalho de pintura, ali naquele conjunto. E eu digo que eu podia sair para onde quisesse, sair com quem eu quisesse, mas a verdade é que em todo esse tempo não saí com mais ninguém. Sabe, não sei o que eu senti por ele, uma coisa diferente que me fazia pensar nele o tempo todo. Na verdade, eu nem sabia dizer o nome daquele sentimento. Quando ele veio me contar
que estava indo embora para São Pedro do Paraná, um lugar que eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar. Era a região oeste do estado, segundo ele. É que fui me dar conta do quanto estava gostando dele para valer. Quando ele me deu a notícia, fiquei meio em estado de choque. Sério, mas onde que fica isso? Nunca ouvi falar dessa cidade? Segundo ele, havia arranjado um serviço de reforma numa pousada. Ele já tinha trabalhado lá. Era uma região muito visitada por turistas, principalmente no verão, por conta das praias de água doce que tinha lá. Ele, aliás, tinha nascido numa cidade ali perto, conhecia bem a região. Tentei fazê-lo mudar de ideia, mas completamente sem sucesso. Ele, inclusive, já tinha acertado o preço lá com o cara. E a verdade é que somente depois que ele se foi, é que eu fui me dar conta de que estava realmente apaixonada. Senti demais a sua falta. No começo, ainda conversávamos meio que direto, por ligação, por mensagem. Só que aí aconteceu uma coisa inesperada. Algum tempo depois que ele foi embora, eu descobri que estava grávida. O filho, claro, só podia ser dele, até porque eu não saía com mais ninguém fazia quase um ano. Não estava me relacionando com outra pessoa nenhuma. Imagine o meu susto quando eu soube. Ter um filho decididamente não estava nos meus planos. Eu era muito nova. Sabe, recém tinha completado 21 anos. Fiquei desatinada. Minha mãe, com certeza, não ia receber muito bem aquela notícia. Por isso, antes de contar a novidade para a família, resolvi contar para ele. Só que não sei nem por que eu fiz aquilo, viu? Mas em vez de ligar para ele, mandei só uma mensagem. Aconteceu uma coisa inesperada, Sérgio. Descobri que eu tô grávida. Tá preparado para ser pai? Fiquei esperando a resposta, até perceber que ele não ia responder. Viu a mensagem, mas não mandou uma linha de resposta. Aliás, foi a última vez que consegui, entrar em contato com ele, mesmo que tivesse sido por mensagem. Porque desde aquele momento, não ficou mais online. Ele fugiu, claro. Tirou o corpo fora. Certamente não queria assumir filho, né? Pelo jeito, eu também tinha me enganado com ele. Devia ser um tremendo de um irresponsável. Com certeza devia ter trocado de chip, de número, sei lá. Só sei que desde que lhe mandei aquela mensagem, nunca mais consegui conversar com ele de modo nenhum. Ligava, caía na caixa postal. Mandava mensagem, ele não recebia. A grande verdade é que eu entrei pelo cano. Ele não era o cara bacana que, na minha imaginação, numa situação dessa, ia ficar do meu lado. Se bem que também, né? O que eu conhecia dele, tão pouco. Pensa no drama que foi contar da gravidez lá em casa. Minha mãe, eu não esperava outra coisa, ficou uma fera, revoltada comigo. Principalmente quando contei que tinha tentado entrar em contato com o Sérgio e ele não respondia mais. Depois da bronca que ela me deu, ela falou que eu ia ter de me virar para criar meu filho. Foi o período mais difícil da minha vida. Eu chorava dia e noite. Não estava nos meus planos ter um filho naquela altura do campeonato. Ainda menos naquelas condições. Sem ter o pai da criança do meu lado ali, para me ajudar. Se bem que só podia culpar a mim, né? Que não me cuidei do jeito que precisava. Depois que o meu filho nasceu, tudo ficou ainda mais difícil. Minha mãe deixou claro que depois de um tempo eu teria de dar um jeito na minha situação, arranjar um serviço, porque ela não tinha condição de cuidar de mais uma criança. Como eu já disse, eu tinha 2 irmãs, as 2 mais novas do que eu, uma de 9, outra de 12 anos. Minha mãe já cortava um dobrado
para sustentar a gente. Imagine agora, né? Coitada. Verdade seja dita. Ela era uma mulher muito valente. Dava conta de tudo praticamente sozinha. Porque o nosso pai não estava nem aí. Tinha nos abandonado para viver com outra quando eu tinha só 13 anos. Lá de vez em quando aparecia. Aí dava um dinheiro para a mãe, mas sempre muito pouco. Não dava para nada. Não me restou alternativa a não ser procurar um emprego também. Eu trabalhava antes de engravidar, mas fui obrigado a sair do serviço. Até porque nem registrado eu era. Quando meu filho completou 8 meses, consegui vaga para ele numa creche, ali mesmo no bairro. Sabe, foi uma coisa boa. Até porque eu comecei a correr atrás de emprego. Até que um dia, depois de gastar sola de sapato e só receber não pela cara, antes de pegar meu filho na creche, dei uma passada naquela lanchonete que eu costumava frequentar antes de descobrir que estava grávida. Eu era muito amiga da dona e, conversando com ela, contei da dificuldade que estava tendo para conseguir um trabalho. E pelas tantas, ela me chamou assim, meio pro lado e falou: olha, Marina, se você quiser, eu posso te passar o telefone de uma conhecida minha. Aí você liga, conversa com ela e vê se ela tem alguma coisa para você. Tá, mas como assim? É serviço? Que tipo de serviço? É um trabalho como qualquer outro. Só que uma coisa eu te garanto: você pode ganhar mais dinheiro. Ela falou aquilo e deu uma risadinha. Eu também não sou boba, né? Imaginei de saída do que se tratava. E eu não estava enganada. Esse contato que ela me passou era de uma mulher dona de uma casa de mulheres. O detalhe é que a casa funcionava apenas durante o dia. E tudo assim, de portão fechado. Só entrava no lugar quem tinha ligado antes para marcar horário. Não vou mentir. Depois que conversei com ela, fiquei até deslumbrada com a grana que poderia ganhar. Melhor de tudo é que ninguém precisava ficar sabendo de nada. Lá em casa, por exemplo, eu podia falar que estava trabalhando numa loja, ou então numa casa, como doméstica, por que não? Somente quem entrasse lá dentro é que poderia saber que se tratava de um bordel. Resumindo, topei e comecei já no dia seguinte. No começo, muita dificuldade, mas é aquela coisa, né? Não há nada nesse mundo com a qual a gente não se acostume, principalmente se der dinheiro. Passei a encarar aquilo como um trabalho, né? Com mais naturalidade. É como a minha amiga lá tinha dito aquela vez, é um trabalho como qualquer outro. Eu sei que podia ter arranjado um outro emprego, só que no fim, acabei enveredando por aquele caminho sem volta. Repito, meio que me deslumbrei pelo dinheiro que poderia ganhar. No começo eu trabalhava só na parte da tarde, mas depois, à medida que o dinheiro foi entrando, passei a ir também de manhã. Não me perguntem como, até porque até hoje eu não sei. A minha irmã do meio, a de 12 anos, até hoje, repito, não sei de que jeito, descobriu a vida que eu estava levando e onde eu estava trabalhando. Não sei como ela descobriu. Até porque ela não quis me contar. Só sei que ela descobriu e acabou contando também para minha mãe, que naturalmente veio com tudo para cima de mim. Meu Deus, Marina. É verdade o que a tua irmã me contou? Você virou garota de programa? Olha aqui na minha cara, diz que é mentira. Ela fez um drama. Principalmente quando eu admiti que era verdade. Não tinha como mentir. Até porque ela jurou que ia comigo até o meu trabalho no dia seguinte para confirmar. Então eu fui logo assumindo. Ela exigiu que eu saísse daquele lugar. Só que, como eu já falei, eu estava num caminho sem volta. No fim, acabei saindo de casa. Aluguei um quartinho para mim e meu filho
e ficamos nós dois ali. Não tive opção. Até porque ela me deu um ultimato. Eu largava aquela vida ou fosse embora da casa dela. Acho que ela tinha medo que, sei lá, eu acabasse levando as minhas irmãs junto, né? No fim, a história se espalhou e toda a parentada ficou sabendo que eu tinha virado mulher da vida. Acredite quem quiser, mas como todo mundo ficou sabendo, 2 primos meus chegaram a ir lá atrás de mim na boate. Queriam fazer programa comigo, só que é claro que eu me recusei. Imagine, meus primos, até as vizinhas ali da rua, da casa da minha mãe, ficaram sabendo. Para ser sincera, fiquei incomodada, principalmente no começo. Mas depois, tratei de não dar bola. Afinal de contas, ninguém pagava as minhas contas, né? Logo meu filho completou 3 aninhos e um dia minha irmã me ligou. Apesar da minha encrenca com a minha mãe, depois ela acabou relevando e voltamos às boas. Eu também tinha uma relação com as minhas irmãs. A mãe, inclusive, queria que eu voltasse a morar lá na sua casa, mesmo achando que eu podia ser uma influência para as outras 2. Mas eu preferi continuar no meu canto, eu e meu filho. Só que quando atendi a ligação da minha irmã, jamais imaginei que ela pudesse me dar aquela notícia. Então, Marina, apareceu um cara há pouco, aqui em casa, atrás de você, um tal de Sérgio. Você conhece? Quando eu escutei aquele nome, tremi o corpo todo. Falei que conhecia. Aliás, já fui logo acrescentando que só podia ser o pai do Matheus. Aí perguntei o que ele queria comigo. No que ela respondeu: não sei, Marina. Na verdade, nem perguntei. Só acho que eu fiz uma burrada, sabe? Burrada? Como assim? Eu pensei que fosse um desses caras aí com quem você tem rolo e... Aí passei o endereço, lá de onde você trabalha. Eu não sabia que podia ser o pai do Matheus. Era só o que me faltava. Só que eu tinha ficado tão desatinada por saber que o Sérgio tinha voltado, que nem me importei muito com o fato da Karina ter passado o endereço da boate para ele. Aliás, numa dessas, podia nem ser o mesmo Sérgio que eu estava pensando. De todo modo, fiquei atarantada. O pior é que eu estava fazendo companhia para um homem, numa mesa ainda. Ele estava querendo ir pro quarto comigo e eu naturalmente fui. Era meu trabalho, não podia me negar. Fui pro quarto, fiz o programa e quando voltei lá pro salão, onde ficava o bar, senti até uma moleza nas pernas. Porque para minha surpresa, embora eu tivesse sido alertada pela minha irmã, dei de cara com o Sérgio, pai do meu filho. Imagine, 4 anos tinham se passado. 4 anos sem nos vermos. 4 anos sem uma notícia sequer. Ficamos nos olhando em silêncio, eu tremendo dos pés à cabeça, e ele sério, compenetrado, com as pernas falseando. Fui na direção dele e ele foi me medindo, me olhando de cima a baixo. E quando cheguei bem perto, minha voz quase não saiu. Sérgio, não acredito. Quer dizer então que resolveu voltar? Em vez de responder, ele deu uma olhada à sua volta, depois me encarou de novo. Virou garota de programa então, Marina? Faz tempo que você trabalha aqui nesse lugar? Não respondi. Se bem que ele nem esperou pela minha resposta. Foi logo emendando outra pergunta. Desculpa ter sumido, mas eu estava com a cabeça cheia de coisa para resolver. Escuta, aquela história de filho, é verdade? Você não inventou aquilo, né? Claro que eu não inventei, Sérgio.
Você acha que eu ia brincar com uma coisa dessas? Eu engravidei. E de você. Só que você sumiu, me ignorou. Nem resposta você me deu. Fez de conta que eu não existia. Ele parece nem ter ouvido aquela última parte. Falou que falando. E onde é que ele está? Quer dizer, é menina, menina? Eu quero conhecer meu filho. Vim de Curitiba só para isso. Para minha surpresa, ele não falou uma palavra a respeito de eu estar trabalhando naquele lugar. Apenas perguntou há quanto tempo que eu estava ali. Pareceu nem ter se importado muito. Conversei com a minha patroa, expliquei a situação e acabamos saindo juntos dali, eu e o Sérgio. Não vou negar que estava com os nervos à flor da pele. Muito, mas muito emocionado. 3 anos, 4, tinham se passado. E sabe, esse homem ainda me causava aquele furor, aquela... Depois de 4 anos, e principalmente pelo fato de ele ter feito o que fez, ter sumido depois que lhe contei da gravidez, eu já nem pensava mais nele. Achava que já o tivesse tirado da cabeça, mas bastou vê-lo de novo para me dar conta de que ainda havia um resquício daquela paixão. Não neguei a ele o direito de conhecer o Mateuzinho. E eu percebi que ele ficou muito emocionado. Meu filho ficou meio assustado, assim, no começo. Porque, claro, né? Não o conhecia. Para ele, era um completo estranho. Eu vi que o Sérgio se emocionou. E eu também me emocionei, claro. Ele falou que queria assumir o menino, dar o seu sobrenome a ele. E eu, naturalmente, não me opus. Só que desde o começo, ele deixou bem claro que entre nós dois, não havia nenhuma possibilidade de envolvimento, relacionamento, de volta ou coisa que o valha. Até porque, isso ele disse de saída, até para que eu não tivesse nenhuma esperança, né? Ele já estava casado. Sua mulher não tinha vindo junto, tinha ficado lá em Porto Rico, onde estava morando agora. Senti uma fisgada no peito quando ele contou que estava casado. Se bem que é claro, né, que ele não ia querer nada comigo, mesmo que estivesse solteiro. Não depois de saber que eu tinha virado mulher da vida. Sei que é bom pro meu filho ter o pai por perto, mesmo que ele não esteja assim tão perto, né? Mas pelo menos assumiu a criança, lhe deu o seu sobrenome e também concordou em pagar uma pensão. Ninguém o obrigou a nada, pelo contrário. Ele que veio conhecer o filho. E ele que se predispôs a pagar a pensão. Pensão que fica depositada numa conta para que meu filho possa desfrutar quando for mais velho. Apesar de tudo, de saber que para o meu filho foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Tem horas que eu penso que seria melhor se o Sérgio não tivesse voltado. Porque voltou só para bagunçar a minha vida. Só ressurgiu para me trazer mais tristeza. Para despertar de novo uma coisa que eu achava que tinha morrido. Sabe, parece que ele voltou só para fazer aquele sentimento do passado ressurgir das cinzas. E eu pensando que ele tivesse morrido. Apenas para abrir aquela velha ferida aqui no meu coração.